Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo Bireno de Verdade. Nós seguimos o plano da leitura da Bíblia Sagrada para o ano de 2025. A leitura de hoje é Isaías, capítulos de números 63, 64 e 65. Diz assim: Deus salva e vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de borza? Este é que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura e os teus vestidos com os daqueles que pisam no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o meu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei todas as minhas vestiduras, porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me tivesse pelo o meu braço, que me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e pisei os povos da minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Perceba que o profeta aqui segue dizendo a mensagem divina, que todo aquele mal, que toda aquela adversidade, que toda aquela provação, que aquele cativeiro, ele só viera porque não existia nem ao menos um, que estivesse na brecha, nem ao menos um que estivesse na posição, clamando em obediência. Isso é muito sério, porque se nós observarmos aqui, existe um contexto de tribos, um contexto de liturgia, um contexto de religiosidade, um contexto de sacerdócio, um contexto dos levitas, e ainda assim o texto é bem claro em afirmar, oh aleluia, em afirmar que não existia um que estivesse na brecha. Isso é muito sério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças, confissões e súplicas do povo de Deus. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo o que o Senhor nos concedeu, em grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades, porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles, olha aí, ó, mas eles foram rebeldes, contristaram ou entristeceram o Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Está vendo como fica claro o texto aqui? Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés, do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar, os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Oh, glória! Aquele cujo braço glorioso fez andar, e a mão direita de Moisés. Percebe e note, é um dos primeiros textos do Antigo Testamento, claro, explícito, falando sobre o Espírito Santo de Deus. Perceba isso? Conseguiu entender aqui nesse capítulo de número 63 do profeta Isaías? Ele fala claramente que eles entristeceram, contristaram o Espírito Santo, e que Deus havia colocado o Espírito Santo, estava no meio deles. Aquele cujo glorioso braço o fez andar, e a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce aos vales, olha lá, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus, olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? O arruído das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo? Mas tu é o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece,
e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, é o nosso Pai, o nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Porque, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Faz voltar, por amor dos teus servos, as tribos da tua herança, só por um pouco de tempo. Foi possuída pelo teu santo povo. Os nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominasses, e como quem nunca se chamaram pelo teu nome. Ó, se fendesses os céus, e descesse os seus montes, escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflamava a lenha e faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Redobra a tua atenção em Isaías capítulo 64, verso 4. Aguça a audição e receba essa palavra, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Espere em Deus, meu irmão. Espere em Deus, minha irmã. Espere em Deus, ó alma cansada. Espere em Deus. Aleluia. Saíste ao encontro daquele que se alegrava, e praticava a justiça daqueles que se lembravam de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como uma folha. As nossas culpas, como vento, nos arrebatam. Sabe o que ele está dizendo aqui? Trapo de imundícia? Trazendo para o nosso século 21, como se fosse os absorventes que as irmãs, que as mulheres usam durante o período do ciclo menstrual. Naquela época não tinha toda essa ciência. Naquela época não existia essa tecnologia dos absorventes íntimos. Então, o que eles usavam? Trapo de imundícia. Era pano que era colocado. E isso era chamado de trapo de imundícia ou da imundícia. Perceba que a lei em Levítico, ela, durante esse período do ciclo menstrual, era extremamente proibido o marido ter relações com a mulher. Porque durante esse período do ciclo, ela era considerada como se ela tivesse imunda. E olha o que ele está dizendo aqui, ó. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos caímos como folha, e toda a nossa culpa como um vento nos arrebatam. Verso 7. E já ninguém há que invoque o teu nome, e que desperte, e que te detenha, porque escondes de nós o teu rosto, e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Olha o povo como tinha consciência e sabia o que devia fazer, mas não estava fazendo. Sabia o que era correto, mas não estava procedendo corretamente. Sabia como devia agir, mas não estava agindo da maneira que deveria. Eles tinham consciência. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Verso 9. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas num deserto. Sião está feito um deserto. Jerusalém está assolada. E a nossa santa e gloriosa casa, em que louvávamos os nossos pais, queimada a fogo, e todas as nossas coisas, as mais aprazíveis, se tornaram em assolação. Converterias tu ainda sobre essa calamidade, ó Senhor? Ficarias caiado e nos afligiria tanto? Então você vê que o povo sabia que aquela situação, o grande culpado, o grande responsável, eram eles mesmos. Capítulo 65, nós concluímos a nossa leitura. Deus promete ouvir a oração e conceder bênção aos seus servos. Fui buscado dos que não perguntavam por mim.
Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não clamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom após os seus pensamentos. Perceba que aqui agora ele vai falar sobre nós. Nós quem? Os não-judeus, os gentios. Fui buscado por os que não perguntavam por mim, e fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que não chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. É o que João vai dizer no Evangelho, no seu capítulo 1. Veio para o que era seus, e os seus, no caso os judeus, o seu povo, não o receberam. Mas todos quantos o receberam, o aceitarem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, como nós, os gentios, os não-judeus. É isso que ele está colocando aqui também. Povo que me irrita diante de minha face, os judeus, os desobedientes da época. Diante de mim, da minha face contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. E dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são um fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei. Sim, detalhe, eis a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha um monstro num cacho de uvas, e dizem: não os desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que não lhe destrua a todos. E produzirei a descendência de Jacó e de Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de a colheita de gados, para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartai-vos do Senhor, os que vos esqueceste do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, que misturais vinho para o destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizeste o que era mal, parece aos meus olhos, e escolhes aquilo que não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. E eis que os meus servos cantarão, por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis de tristeza de ânimo, e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome, e os meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará. E os seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que bendizer a terra será bendito de Deus, Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Aqui tem dois sentidos, o sentido histórico e literal para a época, e o sentido também quando nós tivemos a nova Jerusalém celestial, novos céus e novas terras. Ali não haverá nem pranto, nem choro, nem tristeza e nem dor. Então existe uma pergunta. Preste muita atenção no que eu estou dizendo aqui, tá? E eu sugiro que depois isso aguce a você pesquisar mais sobre o assunto. Eu não vou me ater muito, mas eu vou levar você a uma resposta simples, direta e objetiva como bereano que sou. As pessoas perguntam assim: no céu nós iremos reconhecer? Sim, você vê que é bem claro que quando no Monte da Transfiguração, a Bíblia fala assim, ó, Moisés e Elias e Jesus.
Então você vê que Jesus ele conversava com Moisés e com Elias. Ambos haviam já, no caso Elias, sido arrebatado e Moisés morrido. Perceba que Jesus se reporta a ele como Moisés e se reporta a ele como Elias. Ok? Então, perceba que quando a gente chegar no céu, as pessoas pensam assim, a gente vai lembrar? Você vai lembrar, mas você não vai ter uma lembrança das coisas dessa terra. Porque você imagine, vamos colocar assim na minha família. Por exemplo, vou usar o exemplo mais recente agora. A minha saudosa mãe, o meu saudoso pai, a minha saudosa tia e o meu saudoso tio, que ambos, graças a Deus, todos aceitaram Jesus ou Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e estão no paraíso. E aí chega aquele grande momento. Aí de repente chega naquele grande dia, aí eu encontro lá, no caso da minha mãe, chamava-se Fátima, minha tia Socorro, meu pai Pedro, meu tio Antônio Batista. E aí de repente chega lá, cadê fulano? Cadê minha irmã? Cadê o meu irmão? Ele não veio. Cadê fulano? Não, não está aqui. O que ia acontecer? Tristeza. E a Bíblia fala que lá não haverá nem pranto, nem tristeza, nem choro e nem dor. Então, nós não teremos lembranças. Versículo 17 do capítulo 65 de Isaías. Porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Conseguiu entender? Então, tristeza, pranto, dor, choro, não haverá naquele lugar. Vou avançar. Depois você pesquisa mais sobre o assunto. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo, ou seja, prazer. Mas folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nele voz de choro e nem voz de clamor. Não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão em vão, ou em algumas versões, como está na minha, debalde. Nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, como o leão comerá a palha, e o boi, o pó, será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Aqui também retrata e figura o milênio, 1000 anos de paz, inclusive entre os animais. Amém? Então perceba que nós estamos perto de concluir o capítulo do profeta Isaías, isso vai acontecer amanhã. É muito importante, meu irmão, minha irmã, nós sempre extraímos algo para a nossa vida. Nós sempre trazemos lições preciosas para o nosso dia a dia. E ao olharmos esses exemplos, trazemos para a nossa vida. Saber não basta. Conhecer não basta. Ter anel no dedo não basta. Ter título e rótulo, nomenclatura, credencial não basta. É preciso cumprir. É preciso executar. É preciso obedecer. Amém? Que Deus abençoe. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus, o amigo das nossas almas, possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do seu coração. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Deus te abençoe. A paz do Senhor.